Você já teve a sensação de estar assistindo a um filme cujo roteiro foi escrito antes mesmo dos atores entrarem em cena? Como se tudo já estivesse planejado, cada fala, cada reviravolta, e nós, espectadores, só acompanhássemos o desenrolar inevitável da história? Essa sensação de déjà vu não é por acaso. É exatamente essa a sensação quando a gente vê a narrativa implacável da mídia sobre o Bolsonaro e o tal núcleo crítico, acusados de planejar um golpe. Manchetes se repetem, comentaristas reforçam as mesmas ideias e as redes sociais amplificam cada detalhe, como se estivéssemos diante de um roteiro ensaiado. Estão nos vendendo um grande espetáculo, vilões, tramas secretas, heróis de última hora, tudo para nos deixar indignados. O clima é de suspense, como se estivéssemos sempre à beira de uma revelação bombástica. Mas será que tudo isso é tão espontâneo quanto parece? Mas e se a verdadeira enganação for o próprio espetáculo? E se por trás das cortinas a história for cuidadosamente editada para provocar emoções e reações específicas em nós? E se essa indignação for fabricada para nos distrair de questões mais profundas sobre quem realmente detém o poder? Talvez, enquanto nos concentramos nos personagens do momento, deixamos de perceber os verdadeiros interesses em jogo. Meu objetivo não é defender ninguém, mas sim questionar a história que estão nos empurrando e perguntar: estamos sendo informados ou condicionados? Será que estamos analisando os fatos ou apenas reagindo ao que nos é apresentado? Vamos descascar essas camadas, olhar além das manchetes e separar o fato da ficção. Só assim poderemos entender o que realmente está acontecendo nos bastidores do poder e da informação. Repare como golpe não é mais apenas uma acusação lançada ao vento. Tornou-se uma palavra onipresente, ecoando em jornais, telejornais e redes sociais. O termo, antes polêmico, agora aparece como um selo de verdade, repetido tantas vezes que se transforma em certeza coletiva, quase impossível de questionar. É apresentado como um fato consumado, martelado incessantemente até que a dúvida desapareça. A repetição constante cria uma sensação de urgência e inevitabilidade, como se estivéssemos diante de um evento histórico já decidido. A mídia então rotula os acusados de núcleo, evocando imagens de uma conspiração secreta e poderosa. Políticos comuns são transformados em vilões de uma narrativa dramática, conectados por gráficos e diagramas que sugerem tramas ocultas e intenções sombrias. Isso não é jornalismo investigativo, é uma história cuidadosamente roteirizada para provocar medo, raiva e desconfiança. O público é levado a enxergar ameaças em cada esquina, como se estivéssemos à beira do caos. Mas se tirarmos o drama e olharmos para os fatos, o que realmente vemos? Apenas aliados políticos debatendo estratégias e cenários, sem tanques nas ruas, sem soldados marchando, apenas a rotina da política em funcionamento. A mídia escolhe a dedo fragmentos de conversas, documentos e imagens que se encaixam perfeitamente na narrativa desejada, omitindo contextos importantes e borrando a linha tênue entre manobras políticas legítimas e insurreição real. O que não se encaixa é simplesmente deixado de lado. Esse ciclo de sensacionalismo não só alimenta a indignação popular, mas também pressiona as instituições a reagirem rapidamente, muitas vezes sem reflexão. O clima de urgência se perpetua, criando uma espiral de tensão e desconfiança. No fim, precisamos nos perguntar: estamos realmente vendo a verdade dos fatos, ou apenas um reflexo distorcido da realidade, cuidadosamente fabricado para nos influenciar e moldar nossa percepção do mundo? A infame minuta do golpe é apresentada como peça central da acusação. Um papel sem assinatura, sem autenticação, encontrado na casa do Anderson Torres. Mas o que realmente significa esse documento? Ele não passa de um rascunho, um esboço de ideias, sem qualquer valor legal ou força executória.
Não há indícios de que tenha sido levado adiante, nem de que tenha sido discutido formalmente com autoridades. Apesar disso, ele é tratado como a prova cabal de um plano em andamento. Mas, na verdade, é só um rascunho, uma ideia, não uma ação concreta. Rascunhos existem em todos os ambientes de trabalho, especialmente na política, onde hipóteses e cenários são constantemente avaliados e descartados. Na política, rascunhos são escritos, revisados e descartados diariamente. Eles servem para explorar possibilidades, não para definir decisões. Quantos documentos assim já não foram jogados fora sem nunca saírem do papel? Então, por que este rascunho específico está sendo tratado como uma declaração de guerra? O que faz dele diferente de tantos outros que nunca viram a luz do dia? Não há provas de mobilização de tropas, de reuniões secretas, nem de um planejamento concreto em andamento. Apenas conversas, especulações e um rascunho encontrado por acaso. O foco quase exclusivo nesse documento desvia a atenção da ausência de provas reais e sólidas. É como se todo o resto fosse ignorado em nome de uma narrativa conveniente. Estão nos pedindo para equiparar uma hipótese, uma mera possibilidade, a um crime consumado. Isso é perigoso para qualquer sistema de justiça. É esse o padrão de justiça que queremos, onde o pensamento, a simples elaboração de um rascunho, já vira culpa. Precisamos refletir sobre os riscos de confundir intenção com ação e garantir que a justiça não se baseie em suposições, mas em fatos concretos. O outro pilar da acusação é um vídeo de uma reunião ministerial de julho de 2022, pintado como uma bomba. Mas as críticas públicas de Bolsonaro ao sistema de votação não eram segredo. A reunião era sobre estratégia política, não sobre tramas secretas. A frase do general Heleno virar a mesa é uma expressão comum, não uma ordem codificada para um golpe. Conspiradores gravariam a própria traição numa reunião oficial? A narrativa assume a interpretação mais sinistra de cada palavra. Na realidade, parece mais um teatro político do que uma conspiração criminosa. Devíamos questionar a lógica por trás dessas suposições. Vamos analisar o tal núcleo crítico: Bolsonaro, generais e altos funcionários. A narrativa os pinta como um bloco unificado de conspiradores, mas isso é uma simplificação enorme. São indivíduos com ambições diferentes e consciência legal, não vilões de desenho animado. A investigação usa a proximidade como prova de conspiração, culpa por associação. Talvez o que estamos vendo seja um governo disfuncional buscando opções, não um golpe coordenado. Essas figuras servem perfeitamente como bodes expiatórios, permitindo que o governo e o judiciário atuais neutralizem oponentes e desviem a atenção de problemas reais. São vilões de verdade ou apenas os perdedores designados em uma longa luta por poder? O envolvimento de altos oficiais militares é frequentemente citado como prova de um golpe, mas a verdadeira história é a inação dos militares. Se um golpe estivesse realmente em andamento, onde estavam as tropas, as ordens, o apoio público? Relatórios mostram que o alto comando militar resistiu a sugestões extremas e permaneceu dentro dos limites constitucionais. Um golpe sem o exército é uma fantasia, não uma ameaça. O silêncio dos acusados é interpretado como culpa, mas é um direito legal. Autopreservação em uma investigação politizada. A narrativa ignora a dissidência dentro das Forças Armadas e pinta todos com a mesma tinta. A realidade é muito mais fragmentada e menos dramática. Quando uma história é muito certinha, pergunte: quem se beneficia? A narrativa do golpe serve ao governo atual, ao judiciário e à mídia. Para o governo, ela justifica o poder e os coloca como salvadores da democracia. O judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal,
ganha prestígio e autoridade como guardião da democracia. A mídia lucra com o drama e reforça seu próprio papel como defensora da verdade. Esses interesses se alinham, criando uma câmara de eco que abafa o escrutínio. A história é simplesmente útil demais para aqueles no poder questionarem. Hoje, a linha entre informação e propaganda é tênue. O caso do núcleo crítico mostra como vazamentos, enquadramento da mídia e indignação nas redes sociais criam uma câmara de eco. Algoritmos amplificam a indignação e a dissidência é silenciada como antidemocrática. Isso não é uma conspiração, mas um sistema que se autorreforça onde poder, mídia e opinião pública se alinham. A maioria das pessoas acredita na narrativa porque ela está por toda parte, não porque examinaram as provas. Essa câmara de eco mata o debate real e polariza a sociedade. Isso é uma ameaça maior à democracia do que qualquer rascunho sem assinatura. Então, onde isso nos deixa? Numa guerra de informação, onde narrativas são armas e nossas mentes são o campo de batalha. Precisamos ser participantes ativos e críticos, questionando manchetes, buscando fontes originais e ouvindo a dissidência. Exija a objetividade dos jornalistas e devido processo dos tribunais. Apoie uma cultura de debate, não de denúncia. Compartilhe pontos de vista alternativos com respeito e se recuse a entrar em grupos digitais. Não deixe que sua indignação seja fabricada ou suas opiniões ditadas por aqueles no poder. A verdade pode ser confusa, mas é nossa responsabilidade buscá-la. A luta contra a desinformação é trabalho de todos. Vamos à luta!